Opa, boa tarde pessoal, Francisley aqui. Hoje eu voltei para gravar um vídeo para apanhar no meu YouTube, um vídeo mais longo, para as pessoas mais inteligentes assistir. E vamos lá, eu vou falar hoje um pouco da minha jornada que eu tive fora do estado. Quando saí de Rondônia eu sofri muito preconceito, eu provei do preconceito na pele, gente. O povo zomba de nós que é de Rondônia, tá? Eu passei um sofrimento que eu vou contar aqui pra vocês, vai ser diariamente aí, eu vou contar tudo. Eu passei muita humilhação em alguns estados, por quê? Porque eles tratam nós rondonienses como se nós fôssemos bichos do mato, entendeu? E quando eu saí de Rondônia, eu pude provar disso. Foi onde eu entendi também, quis mudar um pouco, gente. Eu realmente entendi que eu parecia um bicho do mato. Aí eu falei, eu tenho que transformar a minha vida. Não dá, tem que aprender a viver no meio da sociedade, entendeu? Então pra mim foi muito importante ter saído de Rondônia. Por quê? Porque eu aprendi o que é convívio em sociedade, coisa que eu não sabia quando eu estava aqui, né? Eu tive que sair de Rondônia para poder aprender. Mas para mim foi muito bom. Que nem eu falo, eu aprendi e hoje pude voltar aqui pro meu estado e poder estar convivendo em sociedade de uma forma 100% legal, né? Eu Francisley, que tive que aprender isso, eu não tenho um pingo de vergonha de falar. Eu teria vergonha de falar se eu estivesse lá ainda, entendeu? Aí eu não falaria, porque vocês iriam estar vendo onde eu estava. Mas como eu não estou mais nessa situação, e eu, Francisley, eu descobri como que é mudar essa realidade, só que eu não vou contar pra ninguém aqui, porque eu sozinho que descobri, então eu vou guardar pra mim, né? Eu só vou contar agora a maturidade que eu tenho. A vibração aqui, gente, é porque assim, eu gosto de filmar dirigindo. Por quê? Porque eu vou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aí a gente que vai praticando muito na vida, a gente precisa aprender isso. Então assim, para todo mundo que fica vendo eu dirigindo aí e falando com o celular, é assim, gente, eu tô só treinando, eu ainda não tô praticando, entendeu? Na hora que eu começar a praticar, vocês vão se assustar. O Francisley tá treinando tem 3 anos. 2 anos o Francisley passou discretamente, sem ninguém perceber o Francisley lendo, comendo. Entendeu? Por que eu fiz tudo isso, gente? Porque nem eu falei, eu fui para a área de prestação de serviço e eu vi que a mão de obra de Rondônia a gente precisa revolucionar. O que é revolucionar a mão de obra? A gente dá uma visão totalmente diferente, porque a gente está no estado que tem um potencial de crescimento gigante e a gente precisa trazer esse conhecimento para a nossa mão de obra. Para quê? Para a gente elevar o nível de competição das nossas indústrias dentro do estado de Rondônia. Então essa é a visão do Francisley. Quando eu falo de capacitação e eu falo da área industrial, eu vejo que assim, quando eu saí de Rondônia eu provei disso, que nós rondonienses, nós somos um povo muito trabalhador, um povo guerreiro, entendeu? Que não foge ali de pôr a mão na massa, entendeu? O povo rondoniense tem essa garra, tem essa determinação, e quando a gente tem tudo isso no nosso povo, se a gente pega e eleva o nível da nossa mão de obra, eu tenho certeza que o rendimento das nossas indústrias vai ser outro. Então o Francisley, quando ele fala de capacitação, eu falo pensando sempre no produto final. Então a gente precisa melhorar a quantidade do nosso produto final. A gente tem que começar pelo início, né? O que é o início do processo? O início de um processo é seres humanos. A gente precisa de seres humanos para poder tocar uma linha de produção. Então quando a gente fala de evolução de uma indústria, a gente tem que começar pelo fundamental. O fundamental é o quê? É o desenvolvimento de mão de obra. E sem a gente ter um plano de ação para desenvolver a mão de obra, eu tenho certeza que as nossas indústrias elas não vão ter condições e competência para estar disputando em nível nacional. Por quê? Porque a mão de obra ela é fundamental no produto final, no produto acabado. Então assim, se a gente for analisar aí todas as grandes empresas que virou multinacionais, todas elas trabalham desenvolvimento de pessoas. A gente pode ali, quem tiver dúvida pode pesquisar. A gente tem a empresa JBS aqui, o JBS Couro. Por que o JBS é do tamanho que está? Muitas pessoas vão falar porque é acordo político, é corrupção. Olha a forma que o JBS investe nos funcionários deles. É só todo mundo ir e estudar. Que nem eu estou visitando várias indústrias no estado de Rondônia. Eu fui visitar o JBS Couro aqui no município de Caracoal. Eles estão construindo uma sala de cursos de profissionalizantes dentro da sua unidade. Então assim, o JBS eles estão num nível mais avançado de formação profissional, por isso que eles estão na frente. Por quê? Porque eles desenvolvem pessoas.
E quando a gente fala de desenvolvimento de pessoa, a gente fala disso, é de pegar o profissional, desenvolver ele para cumprir com aquela obrigação no horário de trabalho, entendeu? A indústria, ela precisa da mão de obra, a mão de obra, ela existe. Por que a mão de obra existe? Porque tem muitas pessoas pobres, e o pobre, a gente precisa ensinar para ele que ele precisa trabalhar. Não tem outra saída para o pobre a não ser ele trabalhar. É isso que a gente precisa ensinar para o pobre. A gente não pode ensinar para o pobre que ele tem que se revoltar contra o governo, não. A gente tem que ensinar para o pobre que ele precisa trabalhar para gerar receita para o governo investir em educação, entendeu? É essa mentalidade que a gente precisa dar para o pobre. Senão, como é que a gente vai ter investimento em educação se o pobre não quer trabalhar para gerar a renda, o imposto? Porque por toda a história que eu sempre estudei, sempre quem tocou vários impérios e vários reinados foi a mão de obra. A mão de obra precisa entender isso. A gente vê que desde o princípio existe mesmo uma diferença, uma separação social, mas a gente não pode se importar com isso. A gente tem que fazer o quê? Fazer a nossa função. A gente tá aqui para quê? Não é para ir para a questão da mão de obra, trabalhar e construir de alguma forma. Então a gente não pode fugir, a gente tem que ir lá e fazer, entendeu? O que não pode é um pobre se esconder e ter vergonha de trabalhar honestamente, né? Aí não, entendeu? Então essa é a forma que eu penso. É o vídeo que eu queria fazer hoje para colocar no meu YouTube. Por quê? Porque eu gosto de fazer vídeos mais longos, eu gosto de explicar com mais detalhe. Eu tenho certeza que tem muitos pobres que não vai nem ouvir esse vídeo, porque pobre não gosta de ouvir vídeo longo. Então nenhum pobre vai ter o risco de me processar. Então, por isso que os vídeos mais longos, onde eu quero falar um pouco mais para as pessoas entenderem um pouco da minha mentalidade, eu faço vídeos mais extensos. Porque aí só quem realmente entender do conteúdo vai assistir. Eu não quero que ninguém olhe para minha imagem, nem para a forma que eu estou gravando, mas sim pelo conteúdo que eu estou carregando. Então é o Francisley. E quem puder, compartilhe os vídeos do Francisley para ajudar ele a falar aí desse projeto seu de capacitação, porque assim, eu acredito que o desenvolvimento pro desenvolvimento do estado, a gente precisa capacitar as pessoas. Capacitar de que forma? Botar elas num curso de qualificação profissional e agregar elas de alguma forma no mercado de trabalho. Esse é o caminho. Eu sempre acreditei nisso e é o que eu venho defendendo há muito tempo. Então quem puder, compartilhe o vídeo do Francisley para estar ajudando ele.